Oi, oitavo ano, tudo bem com vocês? Novamente aqui, quem fala é o professor Zé Alves Júnior, de Geografia, tá? Nós estamos na segunda semana de atividade à distância, mas eu estou aqui para parabenizar todo mundo que está se integrando às atividades da escola. Gente, vocês não sabem o prazer que é vir aqui gravar a aula e saber que a gente está tendo retorno, porque a atividade que a gente faz, a aula que a gente faz não é para a gente, não é para a escola, é para que você se desenvolva, tá? Então pense nisso, continue fazendo a sua obrigação, a sua atividade, que você vai vencer, tá? Então, antes que a gente comece, eu quero falar uma coisa. Gente, nessa quarentena a gente come bastante, né, galera? Então, não vou dizer que eu estou gordo, vou dizer que estou ampliando para melhor atender, entendeu? Se toda fábrica, se toda empresa, se todo restaurante amplia, se toda escola amplia, por que nós também não podemos? Então, para de tirar onda com a minha cara, que eu estou gordo, que eu estou buchudo, que é só ampliação para melhor atender, certo? Ó, brincadeiras à parte, pessoal. A gente vai agora para o capítulo 5. A aula passada foi sobre o capítulo 4 e agora nós vamos desenvolver as atividades relativas ao capítulo 5, que fala sobre os países subdesenvolvidos, tá? Se vocês tiverem qualquer dúvida em relação à explicação, deixe aqui embaixo do vídeo, que eu vou tirar um dia para olhar todos os comentários e a partir daí eu posso tirar suas dúvidas e caso ela persista, eu posso ainda comentar sobre essa dúvida no próximo vídeo. Beleza? Nada de muito estranho, nada de muito diferente do que a gente já está fazendo. Tá? Então vamos lá começar a nossa aula. Eu espero que vocês estejam firmes e fortes agora. Aqui são 10h48 da manhã. Que hora você está vendo esse vídeo? Comenta aí embaixo também. Eu estou muito youtuber agora, né? Eu quero ganhar dinheiro que nem Felipe Neto, o Lucas Neto. Eu quero tudo isso aí, viu? Quero luxo e riqueza. Mas também eu quero inteligência. Né? Não adianta ter dinheiro e não ser inteligente, tá? Lembre-se disso. Você precisa manter esse dinheiro, então só com inteligência. Pessoal, então a gente viu que o mundo, gente, ele é feito por países, ele é formado por estados, ele é formado por nações. Mas a gente não tem uma equidade entre essas nações. A gente não tem um padrão igual, idêntico para todas elas. Cada uma tem características diferentes, como nós vimos. Tem umas, né, que são mais ricas, outras que são mais pobres, tem umas que são mais desenvolvidas socialmente e outras que são menos desenvolvidas socialmente. Então é isso. A gente está falando sobre subdesenvolvimento. Então, basicamente, ele é um termo utilizado para representar as diferenças econômicas e, sobretudo, as diferenças sociais entre os países. Porque, às vezes, o país ele pode ter até PIB, né, que é o Produto Interno Bruto, inferior que o outro. No entanto, se a população ela vive bem, se existe um bem-estar social, automaticamente a gente coloca esse país como um país desenvolvido, mesmo ele tendo, economia inferior a outro país que seja considerado subdesenvolvido. Um exemplo é o nosso país, o Brasil. Nós temos uma economia basicamente que chega ao nosso PIB, que é o Produto Interno Bruto, nossa riqueza gerada no ano, até 2018 era acima de 2 trilhões de dólares. Então a gente é um país que tem muita riqueza. No entanto, a qualidade de vida da população ela não condiz com essa riqueza. Nosso IDH
o que se esperava desse IDH, ele é baixo em relação a países que têm o mesmo valor de PIB, a mesma riqueza, ou próximo, mas que tem uma qualidade de vida para a população totalmente diferente, né? Muito melhor do que a gente tem aqui. Então, quer dizer, cada país vai ter essas individualidades. No entanto, se a gente pensa em subdesenvolvimento, a gente está pensando na maioria dos países do mundo. A gente não está pensando em um grupo seleto, a gente não está pensando em um grupo menor, pessoal. A gente está pensando na grande maioria do mundo vivendo em condições precárias, vamos dizer assim, né? Em condições que poderiam ser muito melhores do que elas têm. Tá? Então, esse termo de país subdesenvolvido, ele vai ser utilizado para balancear, né? Para avaliar um país que tem condições de vida e às vezes até condições econômicas que não são tão positivas. Tá? Então, o contrário de um país subdesenvolvido é um país desenvolvido, tá? Então a gente está falando de quais nações, de quais estados-nações, de quais estados nacionais. A gente está falando da Europa Ocidental, então eu vou dar exemplos aqui: França, Inglaterra, Holanda, Portugal, que inclusive Portugal tem uma economia inferior ao Brasil, mas é considerado desenvolvido pelo estado de bem-estar populacional, beleza? A gente está falando da Espanha, né? A gente está falando, saindo um pouco da Europa, né? A gente está falando dos Estados Unidos, a gente está falando da Austrália, a gente está falando do Japão, isso tudo desenvolvido, né? A gente está falando da Coreia do Sul, tá? A gente está falando do Canadá. Então, percebe que vai acabando os exemplos, porque em relação a desenvolvidos, em relação a desenvolvimento, esses países são poucos. A maioria dos países do mundo vão ser subdesenvolvidos, tá, gente? Então, é isso. Após 1945, começou a haver um número grande de novos estados aparecendo, de novos países aparecendo. Por quê? Eu vou voltar um pouco, tá? No final do século XIX, isso eu estou falando no final de 1800 e tanto, tá? No final do século XIX, os países que estavam desenvolvendo a industrialização, aí já estava na segunda fase da Revolução Industrial, eles decidiram, de uma hora para outra, dominar novas áreas e colonizá-las. Pensa, no início desse mesmo século, as nações que colonizaram a América estava saindo aos poucos, tanto que em 1822 o Brasil se torna independente de Portugal. No entanto, no final desse mesmo século, no final do século XIX, essas mesmas nações e outras a mais estavam se reunindo para dividir áreas de outros países, de outros continentes. É o que a gente chama de partilha da África, partilha da Ásia. Então, basicamente, as grandes nações, elas fazem o que chamamos de neocolonialismo. Elas vão lá na África e dizem, olha, aqui é para a Alemanha, aqui é para os Estados Unidos, aqui é para a Inglaterra, aqui é para a França. Então, quer dizer, aqui é para a Bélgica. Então, quer dizer, eles pegaram um espaço que não era deles, dividiram através dos seus interesses e ponto. Não queria saber quem morava lá, não queria saber qual era a história, não respeitou o espaço do outro, o território do outro. Mas isso aconteceu, infelizmente, nem por que revoltar a gente tem que ficar, né? Nem o porquê. Porque já aconteceu na história, a gente precisa aprender em relação a isso. Então, o que acontece?
do final do século XIX até 1945, a gente tem a manutenção dessas colônias, tá? Tanto na África quanto na Ásia. Essa exploração da Europa em relação à Ásia e à África, beleza? Só que, após 1945, o que é que termina em 1945? Isso mesmo, quem respondeu foi exatamente. Após 1945 é o fim da Segunda Guerra Mundial. Esses países europeus que tinham desenvolvido a neocolonização dentro da África e da Ásia não conseguiam nem se manter, quanto mais manter uma colônia. Então, a partir de 1945, essa colonização acabou indo para o buraco, graças a Deus, foi indo aos poucos. E os países que antes eram colônia começaram a ter os seus processos de independência alcançados. Então, resumindo, a Europa foi lá, dividiu a África, dividiu a Ásia a partir de seus interesses econômicos, e a partir daí começaram a explorar os recursos minerais, os recursos naturais, a matéria-prima do local, explorar inclusive também as pessoas, tá? Desrespeitando o espaço geográfico delas, desrespeitando o território delas. Depois de 1945, aos poucos, esses países começam a ficar livres dessa dominação europeia, beleza? E é por isso que a gente tem a universalização dos Estados-nações, porque começam a ficar independentes dos europeus e formando novos estados, beleza? Então, a África do Sul, que era a colônia da Inglaterra, ela vai aos poucos se tornando independente desse domínio inglês, certo? Tanto que a África do Sul hoje é um dos países que se destacam, né, em relação à parte subsaariana, né, abaixo do Saara da África, tá? Então ele acaba desenvolvendo essa independência após 1945. Então é formado um novo país, um novo Estado nacional. É por isso que a gente diz que pós 45 começa a universalização desses estados, tá, gente? Além disso, o desenvolvimento tecnológico ajuda a propagar determinadas informações que antes não chegavam a todo mundo, tá? A gente tem o desenvolvimento forte dos meios de comunicação após 1945. A gente tem uma certa popularização de eletrodomésticos. A gente tem aqui no Brasil, né, a partir da década de 50, por exemplo, a TV, a primeira TV a transmitir alguma coisa, TV Tupi e tal. Mas isso eu estou falando no Brasil, imagina lá fora. Então o pessoal começa a ter conhecimento sobre as imensas áreas globais que sofriam com grande pobreza e miséria. Porque antes disso, como não tinha um desenvolvimento de comunicação muito forte, muito bem definido, automaticamente as pessoas elas viviam, vamos dizer, enfeitiçadas pelo que acontecia em suas vidas e acabavam não olhando para o mundo, porque não se tinha ideia do mundo. A partir de 45 é que realmente a gente começa a ter essa ideia do mundo, a gente começa a olhar para outras partes, né? Organismos começam a entender as outras partes. Então, por exemplo, até aí a gente tinha muito o rádio como a principal fonte de notícia. E mesmo assim a gente está falando de um momento sem internet, de um momento que a informação demorava a chegar mesmo. Então, a partir de 45 também a gente amplia esse olhar em relação ao mundo e amplia o olhar em relação às situações de pobreza e às situações de miséria. Tá, gente?
Então, a partir daí, começaram a perceber que vamos dizer que eu sou estadunidense, eu sou morador dos Estados Unidos, certo? Até 1945 eu não tinha ideia de como o diamante chegava no anel da minha esposa. Depois de 1945 eu percebo que para esse diamante chegar no anel da minha esposa, eu vou ter muita gente dentro da África sendo explorada para achar esse diamante. E que essa pessoa ela não recebe o mínimo do que ela deveria receber. Primeiramente, por estar sendo explorada. Segundamente, por estar explorando a sua matéria-prima, a matéria-prima do seu território. E terceiramente, porque ela fez um trabalho que não é recompensado como deveria. E às vezes, muitas das vezes, em áreas de conflito, né, gente? Então, quer dizer, o desenvolvimento, a comparação dos desenvolvimentos dos Estados Unidos e de um país livre da África ou da Ásia, eles se revelaram abissais, né? Então, enquanto os Estados Unidos estavam aqui vivendo um momento de bem-estar, o restante do mundo, quando a Europa estava legal aqui, começando a voltar a esse momento de bem-estar, o restante do mundo estava afundado em problemas de pobreza, de miséria, de fome, de doença, tá? Então, é isso daí mesmo que a gente está pensando. A gente tem a formação de novos países. Para vocês terem uma ideia, esses países eles vão nascer já com vários problemas. Pensa. Eu vou botar aqui, bem básico, bem básico. Se eu tenho aqui um território, tá? Então eu pego esse território e digo assim: aqui vivia vários grupos. Todos esses grupos eles eram inimigos, certo? Aí chega os Estados Unidos, chega a Inglaterra e diz assim: bora dividir. Dividimos. Então aqui é um novo território, aqui é um novo território, aqui é outro território, aqui é outro território. Um é dos Estados Unidos, um é da Inglaterra, um é da França, um é da Alemanha, certo? Um desses países, após 1945, eles deixam de serem colônias, né? O que é que acontece? Esses países começam a ser formados, né, de maneira muito improvisada e que vai ter conflitos internos, porque os grupos que aqui vivem, lá quando foi dividido, esses grupos eram rivais. Então vai dificultar esse processo. Outro ponto, eu posso ter nessa divisão pegado um grupo e dividido em 2 territórios. E aí, veja o problemão, tá? Então, gente, começam a surgir novos países, começam a surgir novos estados. Para vocês terem uma ideia, no início do século XX, haviam 50 países formando a Liga das Nações. E em 1945, após, já haviam 78. Hoje, no mundo, nós temos mais de 190 países. A ONU reconheceu em 2016 194 países. Então, quer dizer, veja que mudança, né? De 50 países, pós 1945, a gente chega até 194. Então, é o que eu falo, universalização dos Estados nacionais. No entanto, a gente sabe que esses países eles herdaram problemas que são estruturais, que estão na base dessa sociedade. Eu juntei 2 grupos rivais, às vezes no mesmo território. Eu dividi grupos em 2 territórios diferentes. Então lembra daquela ideia do que é território, do que é nação? Às vezes eu pego uma nação que é inimiga da outra e junto no mesmo território. Às vezes eu pego
uma nação e divido em 2 territórios. Então, quer dizer, eu vou fazer com que esses países já surjam com problemas, entendeu? É a mesma coisa de eu viver no lixão e eu ter um filho, esse meu filho já vai nascer com problemas, porque ele não tem uma estrutura. Então, começa a haver problemas estruturais na base da formação desses novos estados nacionais. Isso não vai contribuir nem um pouco para o desenvolvimento econômico e social desses países. Pelo contrário, vai acabar arrastando ele historicamente para um padrão de subdesenvolvimento, gente. Tá? A mesma coisa do meu filho. Provavelmente ele pode se dar bem na vida, mas provavelmente ele não vai ser o Bill Gates, entendeu? Pode ser que aconteça, mas se isso acontecer é uma exceção. Ele vai ser basicamente uma reprodução do que foi a base dele, né? Se ele é do lixão, ele pode mudar a vida, claro, né? Um país ele pode deixar de ser subdesenvolvido para ser desenvolvido, logicamente, mas vai ser muito mais difícil ele se tornar desenvolvido quando ele tem uma história com uma base, um início, uma estrutura tão mal construída, né, gente? Tá? Então, bora lá. É por isso que a gente chama que esses novos países que foram formados, eles têm fronteiras artificiais. Ah, professor, fronteiras artificiais quer dizer o quê? Quer dizer que o pessoal está fazendo lá as fronteiras, as panelinhas, está fazendo, sei lá, construção de muros, isso não. Quer dizer que as fronteiras dos territórios dos Estados nacionais, eles não respeitam as nações, eles não respeitaram o desenvolvimento pleno daquela civilização, daquela sociedade. Eles foram influenciados por exploração de países europeus, certo? E aí é o problema, né? Surgem mais de 155 países, tá? Nesse período, e 150 países considerados subdesenvolvidos. E aí é um problema, né? É por isso que tem tanto país subdesenvolvido no mundo que esses países são subdivididos em 6 grupos. Aí eu vou pegar a fila porque, né? Quais são os grupos? Primeiro grupo é formado por países que não foram alvo de investimentos coloniais, nem sofreram com o impacto da industrialização imposta. Esses países subdesenvolvidos, eles são quase inexistentes, né? Hoje, o último país do primeiro grupo que a gente tem vai ser o Afeganistão, porque aquele território ali ele não foi fonte de interesse dessas potências que invadiram, certo? Não foi. Agora o Afeganistão, né, até depois da invasão dos Estados Unidos, e devido à importância do petróleo, automaticamente ele vira realmente uma área onde as empresas, esses países grandes, eles querem estar. Mas se a gente pensa historicamente, eles conseguem se formar de maneira mais natural, sem o processo de colonização. Então esse é o primeiro grupo de países subdesenvolvidos. O segundo grupo, eles tiveram contatos com europeus desde lá da antiguidade. Então, a gente vai pensar de algumas áreas no Oriente Médio, algumas áreas no norte da África. Então, esses grupos, eles sofreram em vários momentos, né, com essas influências dos europeus. Percebe aí, percebe. Os europeus estão sempre ferrando o mundo, né? Porque a partir disso é que esses países se tornam subdesenvolvidos. Se eu não dou possibilidade de tu crescer, é claro que tu vai ficar sempre dependendo de mim, tá, gente? Então, esses países do segundo grupo, eles continuaram sendo, em vários momentos históricos,
áreas de dominação dos países europeus, tá? E eles começam a ficar independentes a partir da metade do século XX, né? Depois da Segunda Guerra Mundial, tá? O terceiro grupo, esse daqui parece que é o Brasil, mas não é, tá? Depois a gente vai chegar no Brasil. Porém, tem relação com o Brasil. Esse terceiro grupo são os países subdesenvolvidos que tiveram sua colonização feita por espanhóis e portugueses. Pode ver? Então, esse terceiro grupo, como eu havia falado, a gente deu uma pausinha por causa do vídeo, ele é formado por aqueles países que foram dominados por portugueses e por espanhóis naquela época do surgimento do capitalismo, das grandes navegações, na primeira fase do capitalismo, que é o capitalismo comercial, né, gente? Tá? Então isso daqui é basicamente a América Latina inteira, né? Aí a gente vai excluir o Brasil, vai excluir a Argentina, tá? Depois eu vou dizer por quê. Esses países do terceiro grupo, eles têm sua economia baseada no plantation. O que seria essa economia baseada no plantation? O plantation é um sistema agrícola em que é desenvolvido nos países pobres, geralmente. Eles produzem um único gênero agrícola, uma única produção. Posso dizer cana-de-açúcar, café. Além disso, eles utilizaram mão de obra escrava, pessoas traficadas da África, sobretudo. Eles têm a intenção de vender essa produção para o mercado externo e geralmente essa produção é feita em grandes áreas. Então essa é a estrutura do plantation, né? Eu vou ter uma grande área, um latifúndio, sendo produzido apenas um gênero agrícola, e esse gênero é produzido por escravos e ele é destinado para o mercado externo, tá? Esse grupo teve dificuldade de se desenvolver por causa do pacto colonial. Veja, é muito parecido com o Brasil, né? Mas a gente vai ver que o Brasil não faz parte desse grupo ainda, porque o Brasil tem alguns destaques, né? Tem coisas diferentes em relação ao seu desenvolvimento, mas é muito parecido com o Brasil. Eles continuaram dependentes dessas suas ex-colônias, dessas suas ex-metrópoles, né? Então, é um grande problema aqui na América Latina, se a gente pensar em países como Chile, Bolívia, Equador, Peru, Guatemala, na América Central, né? Mas faz parte da América Latina, certo? Aquelas ilhas da América Central, certo? Com exceção de Cuba, né? Mas a grande maioria ali, Porto Rico e assim vai. O quarto grupo, gente, são os países que foram responsáveis por fornecer escravos. Então, é péssimo falar de fornecer escravos porque parece um produto, né? Mas era visto dessa maneira mesmo. Infelizmente, a história nos mostra que as pessoas que eram escravizadas eram vistas dessa forma, né? Como produto, propriamente. E um produto extremamente lucrativo, tá, gente? Porque um escravo era extremamente caro. Quem tinha escravo tinha muito dinheiro. Então, geralmente os países da África, né? Da África subsaariana, que é a África negra, como eu falei, a África abaixo do Saara. Então nós temos pessoas do Congo, né, de Gana, tá, de várias áreas da África subsaariana que disponibilizaram essas pessoas como escravos. Tá? Tem que lembrar que nesse quarto grupo também a gente está falando de países que foram explorados após a Conferência de Berlim. Lembra que eu falei que lá no final do século XIX houve uma reunião entre os países europeus para dividir tanto a África quanto a Ásia? Pronto. Essa reunião é chamada de Conferência de Berlim.
Quando eu estou falando que é reunião, gente, eu não estou sendo irônico, eu não estou querendo sintetizar as coisas, não. Eu estou dizendo que a bexiga dos países europeus se uniram para definir qual território em outro continente eles iam querer ou não. Veja que absurdo. Infelizmente isso aconteceu na nossa história, na história da humanidade. Tá? Então esses países do quarto grupo, eles são, eu posso dizer em relação ao subdesenvolvimento, eles são os mais prejudicados. Os mais prejudicados. Tá? Então são países hoje que ainda têm problemas de fome, de epidemias constantes, né? Tipo a epidemia do HIV. Na África subsaariana eu tenho uma grande quantidade de pessoas contaminadas com HIV. Por quê? São locais que ainda não têm uma estrutura educacional, é quase inexistente estrutura de saúde, quase inexistente estrutura de saneamento básico. Né? Então quer dizer, são países que inclusive a gente não ouve falar, gente, na TV. É muito difícil. Sabe por quê? Porque a TV, porque os meios de comunicação de um modo geral, a mídia global, ela foca nos países centrais e nunca nesses países periféricos. Então isso daqui, ó, ainda são países que são super dependentes das suas ex-colônias, tá, gente? Muito, muito dependentes. Diferentemente dos países do terceiro grupo. Pensa, o Chile, ele ainda é muito dependente da tecnologia da Espanha. Se você for no metrô do Chile, o metrô do Chile é fantástico. Para vocês terem ideia, no metrô do Chile você desce cinco pisos, né? Andares subterrâneos para chegar em um metrô. Então quer dizer, ele tem 6 pisos, 6 andares de metrô subterraneamente. É lindo, é maravilhoso. Mas sabe quem fez? Empresas espanholas. Então quer dizer, o Chile hoje é o país com o melhor IDH, que é Índice de Desenvolvimento Humano da América do Sul, certo? É o melhor que o Brasil, é mais pobre que o Brasil, mas em compensação a qualidade de vida é melhor do que o do Brasil, tá? Mas ainda assim é dependente da economia não, né? É dependente da tecnologia da Espanha, tá, gente? Mas ainda assim está se desenvolvendo. Os países do quarto grupo não tem essa possibilidade não, gente. A gente está falando de pessoas que, na maioria das vezes, estão lutando para comer, entendeu? Então, esse quarto grupo, ele é o mais afetado de todos, tá? O quinto grupo, que é o grupo onde o Brasil faz parte, é um grupo que teve certo desenvolvimento industrial durante a segunda Revolução Industrial. Então a gente pode dizer que teve uma Revolução Industrial tardia. E por que ela é tardia, sobretudo? Porque também essa primeira parte, né, da Revolução desses países, como o Brasil, ela se deu de maneira muito devagar e com máquinas antigas, meio que, sabe, o Brasil herdou algumas máquinas da Inglaterra, da primeira fase da Revolução Industrial na Inglaterra, entendeu? No entanto, esses países do quinto grupo, eles realmente se encaixam em países que se desenvolveram a sua industrialização, países que conseguiram superar economicamente, tá? Superar esse período de colonização. Então eu posso dizer que Brasil, Argentina, México, Singapura, a gente está falando de países que hoje são considerados de países emergentes, né? Então são países que economicamente, aqui no quinto grupo, conseguiram superar a sua colonização.
Não quer dizer que esses países socialmente conseguiram superar. Não quer dizer que o Brasil, por ser um país rico, porque é sim um país rico, mas não é um país desenvolvido, porque socialmente as pessoas ainda sofrem, tá, gente? E por fim, o sexto grupo, que são os ex-países socialistas, né? São países que de 1945 a 1989 eles estavam no bloco econômico que era liderado pela União Soviética, até a União Soviética terminar, né? E esses países teriam que se adaptar em um curto período ao capitalismo, tá? Aí, basicamente, esses países no sexto grupo, eles são ali da Europa Oriental, eles são países ali de parte da Ásia, então são países subdesenvolvidos porque eles não tiveram a oportunidade de crescer juntamente com os outros países, já que eles faziam parte do bloco socialista do mundo durante a Guerra Fria. Beleza, gente? Tá tudo ok? Tô falando, né? Falo pra caramba, eu sei disso, mas vocês têm que entender que geografia e história estão conectados. É por isso que é a melhor disciplina do mundo. Comenta aí, melhor disciplina do mundo. Tenho certeza que vocês vão comentar. Ou não, né? Mas tudo bem, se eu vier assim, pior disciplina do mundo lá nos comentários, sabe o que eu vou dizer? Mentira, isso daí é só inveja, porque é a melhor disciplina, entendeu? A geografia não tem culpa de ser tão popular e tão maravilhosa, né, gente? Então ela causa realmente inveja nas pessoas, sobretudo na matemática. Desculpa, Walter. Beleza? Bora lá. Então a gente está falando desse termo aqui, subdesenvolvimento, mas existem vários termos que deram, e essa Catarina está atrás do vídeo, gente. Se você rir também, graças a Deus, é essa a intenção. Nós temos vários nomes para o mesmo problema, para o mesmo absurdo, que é o subdesenvolvimento. Por que eu digo absurdo? Porque era para todo mundo ter uma vida digna, ponto. Né? O capitalismo ele diz que dá chance a todo mundo de crescer, mas na verdade ele não dá. Se você é um ex-país que foi explorado, né, que só teve a sua independência na década de 70, na década de 60, de 50, você não tem como superar de um dia para a noite os seus problemas. Pelo contrário, você vai demorar muito mais, tá? Então, tipo, durante a Guerra Fria existia primeiro mundo, os países ricos, capitalistas desenvolvidos, né? Que estava lá no bloco dos Estados Unidos, o bloco capitalista. Segundo mundo era o bloco socialista, então não são países, na época não eram países nem ricos nem pobres, porque no socialismo não existe classe social, tá, gente? Então se liga, não tem como um país ser rico se ele é socialista, porque ele não visa o lucro, ele visa o bem-estar das pessoas, pelo menos na teoria, tá? E o terceiro mundo eram os países capitalistas pobres, certo? Então, é o mesmo termo, é o mesmo fenômeno, só que um termo diferente. E até hoje é utilizado isso daqui. Isso é uma classificação do mundo de lá da época da Guerra Fria, tá? Isso daí nem deveria ser mais usado. Aí é horrível dizer, né? Ser classificado como terceiro mundo, está em terceiro lugar. Que besteira. Existe outro termo chamado de países em desenvolvimento. Isso daqui é uma falácia, é uma mentira. Falácia é mentira, tá, gente? Vocabulário aí, pode anotar. Isso é uma falácia, porque nem é todo país subdesenvolvido que está em desenvolvimento. Pelo contrário, tem países hoje que têm a sua economia menor do que a riqueza de determinadas empresas. E é uma vergonha. Como é que tu tem um país inteiro nas tuas mãos e você não consegue tirar dinheiro da mesma forma que uma empresa dos Estados Unidos consegue? É um absurdo, né? Mas isso acontece.
Então, nem todos os países estão em desenvolvimento, certo? Aí o próprio termo subdesenvolvimento, que aí também é bem, acaba sendo muito genérico, porque generaliza, né, todos os países subdesenvolvidos. Não quer dizer isso, né? Tem países até que são ricos, mas que não têm um desenvolvimento social. O Brasil é um exemplo. Em 2018, a gente tinha um PIB, gente, de mais de 2 trilhões de dólares. 2 trilhões de dólares. Infelizmente, em 2019 já foi abaixo disso, né? Mas a gente sabe por quê, vocês sabem por quê. Mas até 2018 a gente passou por muitos anos com um PIB de 2 trilhões de dólares. Então, quer dizer, nós somos ricos, mas a sociedade não é. Tá? A gente tem muito dinheiro na mão de poucas pessoas. Aí existe o termo, países do sul. Isso daqui é meio problemático. Por quê? É como se todos os países que tivessem no hemisfério sul fossem subdesenvolvidos, fossem pobres. Errado. Se a gente pensar na Austrália, lá no mapinha que tem inclusive no livro de vocês, que mostra lá os países do norte e os países do sul, ele mostra que a Austrália seria o país do norte, mas se a gente pensar geograficamente, a Austrália está abaixo do Equador, logo é um país do sul. Tá? E tem vários países que estão acima do Equador. Por exemplo, a África ela é dividida pelo Equador. Quer dizer que só porque ela está acima do Equador ela é considerada rica? Não. Então, essa classificação tem um problema, né? Um problema inclusive geográfico. E economias emergentes. Isso daqui também é outro termo falacioso. Tá? Por quê? Economia emergente quer dizer que a economia está crescendo. Isso não é o caso de todos os países, tá? Você pode dizer que o Brasil, que a China, que a África do Sul são países emergentes. Eu concordo com você. Mas não quer dizer que Madagascar, certo? Eu não posso dizer que Botsuana. Tem países que você nunca nem ouviu falar, né? Então, quer dizer, eu não posso dizer que esses países são emergentes, eles estão emergindo. Emergindo é subir, nem sempre, tá, gente? Então, como é que eu determino se o país é desenvolvido ou não? A ONU, a partir de 2006, ela começou a medir o IDH dos países do mundo. O que é IDH? Índice de Desenvolvimento Humano. Então, ela queria saber como era a qualidade de vida do mundo, né? E a partir daí classificar de 0 a 1 como era o estilo de vida, né? A vida das pessoas. Então você pode ter um IDH baixo, médio e alto, tá, gente? O que o IDH vai avaliar? Primeiro, renda per capita. Renda per capita é a divisão do PIB pelo número de pessoas. Esse dado é muito complicado, sabe por quê? Porque se o Brasil tem 2 trilhões de dólares, não quer dizer que esse 2 trilhões de dólares é dividido igualmente entre as pessoas. E pelo contrário, a gente vê cada vez mais que existe concentração de renda no nosso país. Para vocês terem uma ideia, 1% das pessoas mais ricas do mundo, elas ganham 39 vezes mais do que 50% dos mais pobres. Então, veja a desigualdade social aí, né? Muito forte. Tá? Então, a renda per capita, ela pode enganar, tá? Aí depois nós temos a mortalidade infantil. Realmente, se a mortalidade infantil ela for baixa, quer dizer que esse país ele vai ter um mínimo de acesso à saúde e um mínimo de acesso a um saneamento básico. Porque a grande maioria das doenças que fazem com que as crianças morram até 1 ano de idade estão ligadas a esgoto a céu aberto, a água que não foi tratada, certo? Ao contato com essas bactérias e automaticamente faz com que as crianças desenvolvam doenças, tá? Então nós temos aí o IDH também avaliando o que? A mortalidade infantil.
O IDH, a gente também avalia a expectativa de vida. O que é expectativa de vida? É o que espera. Você nasceu no Brasil, certo? Então, qual é a expectativa de vida do brasileiro? O que se espera que você vá viver, nascer em determinado país. Então, quanto mais alta for a expectativa de vida, mais tempo as pessoas vivem, ou seja, a melhor qualidade de vida tem, tá, gente? A escolaridade, o índice de analfabetismo, escolaridade. É outro dado que é avaliado pelo aluno para obter o IDH. Por exemplo, o Brasil tem 15 milhões de analfabetos. Dos 15 milhões, 10 são negros e pardos. Vê o problema aí também para essa população, que é metade declarada da população brasileira, né? Então a escolaridade também é avaliada, tá? Aí eu quero colocar para vocês que no final das contas, quais são, depois de avaliar o IDH, quais são as características desse subdesenvolvimento. Primeiro ponto, má distribuição de renda. Segundo, uma dependência econômica e tecnológica de outros países, dos países centrais. Então, se a gente pensa que nós somos dependentes tecnologicamente dos Estados Unidos, ponto. Tá? Professor, mas a gente desenvolve tecnologia, mas a gente depende também do que vem de fora. A gente depende também de financiamento do FMI, que é o Fundo Monetário Internacional, a gente depende de financiamento do Banco Mundial, do Berkeley, né? Não sei como é que fala em inglês. Tá? Então, quer dizer, a gente tem dependência econômica e tecnológica. Tá? Os países subdesenvolvidos, geralmente, devido a esses empréstimos, vão ter dívida externa. O Brasil tem uma dívida bem controlada, né? Ele consegue produzir e pagar, certo? Mas ainda assim, o ideal é a gente não precisar buscar fora esse dinheiro, esse financiamento. O ideal é a gente já ter aqui dentro, né? Balança comercial desfavorável. Muitos desses países eles acabam exportando produtos primários e importando produtos industrializados. Essa compensação é ridícula. Por quê? A gente está falando de eu vender comida e comprar celular. Quem é que vai ter mais lucro? Quem vende o celular, né? Então, quer dizer, a gente sai em desvantagem. Nossa balança comercial acaba já entrando em desvantagem a partir disso. Outro ponto é que, às vezes, a gente importa mais do que exporta. Não é o caso do Brasil, não, tá? Mas, a grande maioria desses países subdesenvolvidos, eles vão comprar mais de fora do que produzir. Então, essa balança comercial está desfavorável. Entra mais do que vende, entendeu? É como se eu estivesse ganhando R$100 e gastando 300, 400 reais. Vê? Não fecha. Outro ponto para definir o subdesenvolvimento é o baixo IDH. Tá? O Brasil ele tem um IDH considerado elevado, sabia? Mas ainda assim a gente precisa melhorar, claramente. Ainda tem pessoas passando fome, ainda tem pessoas que moram na rua, ainda tem pessoas sem água encanada. Para vocês terem uma ideia, apenas 64% dos domicílios brasileiros têm água encanada. Tá? Então ainda é péssimo. Apenas 90% da população brasileira, 91%, é alfabetizada. Professor, mas é um dado alto. Não, gente, porque ainda existem subnotificações. Tem gente que a partir do momento que você aprende a assinar seu nome, você é considerado alfabetizado. Então, quantas pessoas têm analfabetos de verdade que não sabem interpretar aí no país? A gente sabe o caso de 15 milhões, né, de 9% da população geral. Mas a gente não sabe essas subnotificações, né, dessas pessoas que só sabem assinar o nome. Tá? Então, o Brasil ele tem o IDH considerado elevado, mas ainda tem vários problemas diante
dessa frente aqui que a gente está vendo na avaliação do IDH, tá? Beleza? Gente, é isso que o capítulo de vocês, né, trabalha. Eu vou novamente enviar exercício, tá? Façam e eu vou corrigir. Envie para a Jéssica para ela me entregar, para eu poder corrigir, para poder pontuar vocês, beleza? Eu espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham entendido o vídeo. Qualquer coisa, qualquer dúvida, deixa no comentário, porque eu vou sair um dia na semana para olhar todos os comentários para responder, certo? É bom que dá para na hora, assim, estou com dúvida, não entendi isso, digita lá que eu vou responder, beleza? Um beijo para vocês e até a próxima semana. Tchau!